Então vamos lá. Todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo já sabe disso, mas sabe teoricamente, porque na prática está bem distante. É, então pense, se a pessoa tem a mesma sabedoria verdadeira de Deus, tem o mesmo amor, tem a mesma paz, tem a mesma alegria, felicidade eterna e imutável de Deus, você acha que essa pessoa, feita à imagem e semelhança do Criador, iria passar por sofrimento, estresse, ilusões, insatisfações, medo, etc.? É claro que não, né? Então, é óbvio que não, pois Deus não tem sofrimento nenhum, tá certo? Como disse, é pura sabedoria, é puro amor onipresente, onisciente, onipotente, eternamente imutável. E embora todos sejamos feitos à semelhança de Deus, por acaso as suas mentes apegadas e dualistas são é, é, tem paz, tem tranquilidade, tem harmonia, tem prosperidade merecida? Parece que não, né? Então, como é que pode? Se todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que, que tem tanto sofrimento todos os dias? Por quê? Por que, que tem tanta ignorância, tanta ganância, tanto egoísmo, tanta mesquinhez na vida? É intolerante, impaciente. Se é feito à imagem e semelhança de Deus, isso é uma contrariedade aberrante. É um ser feito à semelhança do Criador vive em situação absolutamente oposta. Isso é uma aberração. Só que ninguém acha que isso é uma aberração. Todo mundo acha que é normal. Ah, todo mundo tem preocupação, eu também tenho e acabou. Não, não é bem assim. Então, onde está o erro? Onde está o erro de tamanha ignorância e aberração? O erro está em assumir o falso ego, o eu ego. Aqui que está o único erro da vida. Não existe outro erro. Pode procurar. Não existe. Ah, mas o cara é ladrão, é assassino, é traficante, é isso e aquilo. Não, não. É a base de todo erro, de toda maldade, de toda ignorância é o eu ego. Ter assumido o eu ego. Ao passo que deveriam ter assumido aquilo que Deus já lhe deu, o eu alma feita à imagem e semelhança do próprio Criador. Portanto, o único erro está na pessoa não existente que o apegado assumiu ser. Todo apegado assumiu ser o eu falso. Isso não existe. Você não pode ser o eu ego e o eu alma simultaneamente. Bom, primeiro que o eu ego não existe, mas você assumiu ser aquilo que não existe. Por isso que a gente sempre fala aqui, todos os sofrimentos, preocupação, tristeza, estresse, depressão, isso não existe. Não existe em lugar nenhum desse planeta. O eu ego é falso e inexistente, então tudo isso é uma ilusão, é uma fantasia criada na sua própria mente por ser dualista. Não existe outro motivo. Então, todos deveríamos assumir a alma divina e idêntica a Deus. Então, todos seríamos eternamente sábios, felizes, prósperos por merecimento. Isso significa que que os apegados devem eliminar esse ego falso das suas mentes. Sem esse passo, não há como assumir o eu divino. Então, ninguém vai aprender sabedoria de Deus. Você acha que com a sua mente, que está caminhando ao apodrecimento, você vai entender e vai conseguir aprender o que é sabedoria de Deus? Ninguém vai conseguir isso, mesmo porque o mundo material não entra no mundo espiritual, no reino de Deus, tá certo? O único que entra no reino de Deus é a alma, que já é feita à imagem e semelhança dele.
Então, não há como assumir o eu alma divino enquanto você está assumindo o ego inexistente e absolutamente venenoso. Por isso, pratique contemplação pura e simples, sincera, pratique neutralidade mental. Isso significa deixe as vontades de Deus fluírem, cale as suas vontades e o que vai acontecer? Neutralize as suas vontades e o que vai acontecer? As vontades de Deus vão se realizar e você vai ver como você está vendo aí, sei lá, as coisas na sua frente. Vai literalmente experienciar as vontades de Deus fluindo livremente e você vai, conforme você vai permitindo as vontades de Deus fluírem na sua vida, você vai se divinizando na mesma proporção, tá certo? As vontades do ego te destrói, te torna um ser absolutamente vil. Agora, as vontades de Deus te tornam um ser divino, absolutamente divino e íntegro. Então, pratique essa contemplação, essa neutralidade mental para calar o ego. E na mesma proporção, as vontades de Deus, você vai experienciar as vontades de Deus fluindo na sua mente e na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E a sinceridade é a palavra-chave. Sinceridade é a palavra-chave para os que querem realmente praticar e se livrar do ego ilusório e medroso e maldoso. Então, tenha sinceridade. E como você consegue essa sinceridade? Quando você vai eliminando. É um jogo conjunto. Você vai eliminando os seus quereres da mesma maneira que vai diminuindo esses quereres maldosos, a sua sinceridade vai aumentando, tá certo? Então, a sinceridade implica em ser puro e verdadeiro consigo mesmo. Você tem que ter pureza. E quanto mais pureza, mais prática, menos quereres egoístas, maior a sua sinceridade. É tudo uma proporcionalidade absoluta e divina. E se você não é puro mentalmente consigo mesmo, então é a prova de que és sincero com o venenoso e maldoso ego. Se você não tem sinceridade em neutralizar a sua mente, então você é sincero com o venenoso ego, que está e continua te iludindo. Na verdade, a palavra certa é se você continua sendo dualista, você é um grande traidor de você mesmo e você é um grande traidor de Deus. Por quê? Deus não te fez dualista, apegado, egoísta, materialista. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então, não traia a Deus. Pratique essa sincera contemplação, essa sincera neutralidade mental. Buda disse, não desejes nada desse mundo material e serás eternamente feliz. Tá certo? Por isso, toda a prática da neutralidade mental só será verdadeira quando se consegue silenciá-la de verdade. Tem que silenciar a sua mente, não tem outra forma. Assim como deve ser sincera a sua fé em Deus e na própria alma. Tá certo? Tem que ter essa convicção de que você é realmente feito à imagem e semelhança de Deus. Se a sua fé é sincera para com Deus, isso significa que tens fé pura. Sinceridade. Sem sinceridade não tem como dar um passo rumo à nossa verdadeira e real espiritualidade, que é a nossa alma e Deus. E na fé pura e sincera, não cabe dúvida. Se você tem fé sincera e pura, não existe medo, não existe ganância, não existe tristeza, não existe apego.
não existe preocupações, estresse, etc. E mais, quando se tem sinceridade consigo mesmo, é claro que terá sinceridade com os semelhantes também, principalmente dentro da família. Até mesmo os pais que se acham sinceros, na verdade não têm sinceridade nenhuma, nem mesmo para com os filhos e a própria família, se esse pai for apegado. Tá certo? Por quê? Porque por mais que o pai apegado se convença que ama seus filhos, não ama. Isso é balela, isso é uma mentira, isso é uma traição. Por quê? Porque sempre estão impondo as suas vontades autoritárias, intolerantes, possessivas na vida da família. Sempre estão passando em suas mentes as preocupações com os filhos, sempre está passando em suas mentes as insatisfações de certas atitudes, isso e aquilo. Sempre está lá, pode até não falar, mas está sim tendo certas insatisfações, preocupações, medo, etc. Isso significa o quê? Dualidade. Dualidade. Não tem coragem de deixar os filhos nas vontades de Deus. Não tem. Então, ele, ego, tem que impor as suas vontades autoritárias, intolerantes, possessivas. Isto é, como são apegados e dualistas, carregados de venenos em suas mentes dualistas, simplesmente não possuem a sinceridade verdadeira, pura, imutável e inabalável. Então, o apegado só comete erros, erros. Não tem como. É, o ego é anti-Deus, é anti-sabedoria, anti-amor, anti-felicidade, então só pode cometer erros propositais na sua vida. Erros propositais. O ego é anti-Deus e é anti sua própria felicidade. Então, ele comete erros propositais na sua vida. Mas o ego comete erros propositais, mas o ego te convence que os apegados são sinceros, que têm amor, que têm tolerância, que está fazendo tudo de bom para a família, para a sua própria vida, e quando, na verdade, são autodestrutivos. Então, essa atitude dualista é totalmente desonesto consigo mesmo, que és feito à semelhança de Deus. E é também desonesto até com na família, no trabalho, nos relacionamentos, é desonesto com absolutamente tudo. Mas para a verdadeira sinceridade é preciso a verdadeira humildade. As pessoas não têm humildade nenhuma. Não confunda e não pense levianamente sobre essa palavra humildade, o significado dessa palavra humildade. Nenhum apegado é humilde. Não existe apegado humilde. Não, isso não existe, tá certo? Por quê? Porque essa humildade verdadeira não se tem a sinceridade. Todo apegado não tem humildade verdadeira. Por que todo apegado não tem essa humildade verdadeira? Porque a humildade requer que esteja livre de qualquer dualidade. Enquanto você tem quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc., certo ou errado na sua mente, enquanto você tiver dualidades, você não tem humildade. Não tem nenhuma humildade. Por quê? Porque, meu filho está fazendo coisa errada. Meus pais são assim, não sei o quê. E sempre estão
criticando, julgando, condenando, querendo controlar, querendo... Isso é uma pessoa com humildade? Claro que não, é o oposto. É arrogância, é possessividade, tá certo? Por isso que humildade requer um silêncio mental, neutralidade mental. É? Por isso que essa humildade verdadeira te leva à verdadeira sinceridade. E a sinceridade te leva à humildade verdadeira. Porque somente uma mente neutra, que não ataca e não se depende de nada e de ninguém, dualista, é que se torna sincera e humilde. Tá certo? Então, em resumo, humildade é a mente livre dos quereres, dos sonhos egoístas, gananciosos, medrosos, apegados, etc. Portanto, pratique a neutralidade mental, praticando a verdadeira e pura sinceridade e humildade. Aliás, práticas todas a nível mental. Praticar neutralidade não precisa de nenhum grau de instrução, sei lá o quê, nem precisa pertencer a nenhuma religião, simplesmente pratique a verdadeira e pura sinceridade, humildade e neutralidade. É fácil, basta contemplar, acabou. E o apegado pode ser novo, velho, paraplégico, pobre, rico, surdo, mudo, qualquer deficiência. É, ele pode e deve praticar a sinceridade, a neutralidade, é, para se iluminar, tá certo? Se tornar a imagem e semelhança de Deus. Mas os apegados serão miseráveis a nível mental, espiritual e a nível material, mesmo que seja temporariamente ricos. Por quê? Porque causa negativa, consequências negativas para a vida, e ninguém escapa dessa lei de Deus. Então, seja livre como Deus, apenas se livrando da prisão promovida pelo ego. Seja eternamente sábio, encontrando as vontades divinas de Deus e da própria alma, calando o ego. Você quer a sabedoria de Deus? Hã? Se você tem a sabedoria de Deus, você nunca mais vai se enroscar com nada. A sua vida vai ser um mar de tranquilidade e prosperidade, de alegria permanente. Você quer essa sabedoria de Deus? É simples. Cale os seus quereres. Cale os seus quereres. Neutralize a sua mente. Neutralize e não queira as suas ideias, os seus desejos, os seus pensamentos dualistas. Elimine tudo isso, tá certo? Quando você elimina, a sabedoria de Deus passa a fluir livremente na sua mente. Você não tem que fazer nada, não tem nem que orar, nem que pedir. Neutralize, e aí a sabedoria de Deus passa a fluir naturalmente, abundantemente. E quando a sabedoria de Deus passa a fluir, você está livre de absolutamente tudo que antes te afetava, tá certo? Então, é simples. Substitua, aliás, elimine, não desejes nada desse mundo, e serás eternamente feliz, porque é a manifestação de Deus acontecendo na sua mente e na sua vida. Então, seja um sincero e inabalável crente nas vontades de Deus e nada mais. Acredite piamente nas vontades divinas, onipresentes de puro amor de Deus. Mas as pessoas só vão conseguir experienciar esse fluxo da onisciência, do amor puro de Deus, quando ele eliminar o ego. Elimine, porque o ego ele se interpõe, o ego se coloca acima
Não é nem se interpor. O ego coloca acima, se coloca acima das vontades de Deus. As suas vontades egoístas, mesquinhas, do ego que nem existe, se coloca acima das vontades de Deus. Por acaso o ego está acima de Deus? É claro que não, né? O ego nem existe, como que vai poder estar acima de Deus? Então, você colocar os seus desejos acima dos desejos de Deus para a sua vida é pura ignorância, né? E é isso que faz o ego, torna a pessoa em absoluto ignorante. Então, não acredite no que você vê, não acredite. É, não, não acredite naquilo que você ouve, ou até mesmo naquilo que você fala enquanto é apegado. Não acredite em nada, mas você acredita no que vê, ouve e fala, e o pior, interpreta tudo através das dualidades. Por isso que dá tudo errado. Seja um cego, surdo e mudo para os seus interesses mesquinhos, egoístas, enquanto se é apegado. Seja um verdadeiro cego, surdo, mudo. É quando o ego se manifesta, então a mente se neutralizará. Lembre-se, as vontades do ego só te jogam nas trevas da ignorância. Quanto mais você é apegado, mais o ego te joga nas trevas da ignorância. Agora, as vontades de Deus só te iluminam, te diviniza e te faz possuir a eterna existência de pura felicidade, de pura sabedoria, de puro amor. E mais, serás grande e divino como Deus. Afinal, você é feito à semelhança dele. Então, não seja diminuído, escravizado, encarcerado pelo ego. Deixe as vontades de Deus fluir, e você vai divinizar, e serás tão grande e divino como Deus, mas serás humilde e sábio como se não existisse. Tá certo? E nunca aceite nada por medo. Nunca se submeta a nada por medo. Nunca faça nada por medo. E nunca recue a nada e a ninguém por medo. Não tenha medo de nada e de ninguém. Sempre mantenha a neutralidade mental. Tá certo? Por que você deve manter a neutralidade mental diante de uma ruína, diante de uma catástrofe familiar, pessoal, sei lá o quê? Por que você tem que manter a neutralidade? Sabe por quê? Porque na neutralidade não existe o medo. Na neutralidade não existe o estresse, a preocupação, a tristeza. Na neutralidade não existe a ansiedade, a depressão. Não existe nada disso. Por isso que tem que praticar a neutralidade. E mais, a sua convicção de que você é alma divina e una a Deus jamais deve ser esquecida. Mas quando acontece alguma coisa, fica lá nervosinho, triste, fica lá estressado, fica lá insatisfeito, mas nunca se lembra que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você se lembra de tudo, tudo dualista. Fica com raiva, fica querendo criticar, querendo se vingar, etc. Mas jamais se lembra que és feito à imagem e semelhança de Deus, principalmente diante desses fatos e circunstâncias da vida que você acha que é grave. Pois se você se esquecer que você é feito à imagem e semelhança de Deus, o ego passará a te dominar e te escravizar e te reduzir a nada. Tá certo? E aí tudo estará perdido.
tudo estará perdido. Portanto, lembre-se constantemente quem você realmente é. A alma feita à semelhança e una a Deus. E seja livre dos resultados de todas as ações neste mundo. Então, por exemplo, vá trabalhar, mas não se conecte com os resultados. Trabalhe, mas não se conecte com os resultados. A melhor forma de trabalhar é dedique tudo a Deus. Dedique tudo. O seu lazer, o tempo com a sua família, o seu trabalho. Dedique tudo a Deus. Se você não dedicar a Deus, você vai estar dedicando ao ego. Isso é certeza. Tá certo? Certeza absoluta. Se és pai de família, não se conecte com as atitudes, com as ações, com as reações dos familiares. Não se conecte. Deixa eles na vontade de Deus. Se o seu lazer é o futebol, por exemplo, não se conecte com os resultados, se ganhou, se perdeu, fique totalmente neutro. Tá certo? E sempre seja assim, mente neutra a tudo e a todos. Pratique isso todo instante, no trânsito, no trabalho, na família, no lazer. Pratique isso sempre. Apenas entregue a sua vida sinceramente às vontades de Deus. Precisa muita coragem, muita determinação, precisa muita fé para você deixar a sua vida nas vontades de Deus. Mas uma coisa é certa: se você fizer isso, a sua vida se diviniza para a eternidade. E é uma experiência que cada um vai ter que passar por si só. Ninguém vai poder explicar ou fazer ou ajudar outra pessoa. Cada um vai ter que fazer isso. Isso aqui, as práticas. Tem que fazer essa prática por si só. Não existe como ajudar ninguém a fazer isso. Se nem os pais podem fazer isso pelos filhos, nem Jesus, nem Buda, nenhum sábio, nenhum iluminado consegue fazer pelo seu semelhante. Cada um vai ter que fazer por si só. Por quê? Porque é uma experiência que, se você ganhou essa vida, se você tem essa sua alma, você tem que passar por isso. Então não tem como. Cada um vai ter que se virar. Então, quanto antes você praticar, melhor. E a única vontade de Deus é que você passe a manifestar a sua alma feita à semelhança dele. Esse é a única vontade de Deus, que você retorne à sua origem. E a neutralidade mental é a sua responsabilidade, é da sua responsabilidade. Então, pratique essa neutralidade. E é seu o direito de se tornar divino, livre e uno ao Criador. Eternamente feliz. E esse é o único propósito da vida aqui. É ser abençoado com todas as qualidades dele. Se tornar num instrumento para salvar os seus semelhantes e libertá-los dessa prisão imposta pelo ego inexistente. Então, se torne esse instrumento para salvar os semelhantes. Claro, você só vai poder orientar, mas quem vai ter que praticar é cada um. Então, como chama? Se pudesse fazer a parte do outro, todos os sábios e iluminados já teriam feito, mas não é bem assim. Ninguém faz nada. A prática é absolutamente individual. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas aí da neutralidade mental para todos aí. Arigatou.